Só tem um jeito de eu te esquecer, é se eu perder a memória. Mesmo assim, alguém vai contar a nossa história com esses versos do Wesley Safadão. A gente começa o nosso vídeo de hoje para falar sobre feitiço, sobre magia, sobre atos mágicos e algo da terapia com isso. Nossa, alergia de hoje de novo. Pessoal, eu vejo muito na terapia uma postura das pessoas, e eu vejo muito isso no mundo, com um olho atento, né? Com o olho do mago, com o olho clínico aqui. A gente vai usar essa referência. De pessoas que estão muitas vezes enfeitiçadas e meio que lançaram um feitiço sobre si mesmo. Às vezes o feitiço virou contra o feiticeiro, ou tentam se relacionar com a vida através de feitiçaria. E o que é essa feitiçaria que eu quero dizer? Essa feitiçaria, como é que a gente definiria de modo literal, assim, né? O feitiço ou feitiçaria? A gente vai ver que muitas vezes é uma série de gestos, de palavras, de objetos que são usados dentro de um rito, né? De um ritual, para tentar provocar um efeito, influenciar eventos, pessoas, estados, né? Por meios preternaturais simbólicos, assim a gente pode pensar. Isso é o feitiço, né? Traga o seu amor em 7 dias, etc. Tudo são feitiços. Eu não estou aqui tratando sobre a veracidade disso ou não, mas as pessoas muitas vezes atuam psicologicamente, e eu até vejo muitas vezes essa busca por esses feitiços como uma expressão da própria psique, tá? Buscar esses feitiços é uma própria expressão da psique, e que não necessariamente tem muito católico que vai fazer esse tipo de feitiço, são ficar presos em neuroses, né? Ou seja, eu vou tentar falar coisas, eu vou tentar fazer gestos, eu vou tentar fazer coisas de maneira ritualísticas, de algum modo, para tentar provocar um efeito oculto, para tentar influenciar em eventos. Então a gente pode analisar feitiço como um padrão de pensamento, muitas vezes, uma neurose, um comportamento, um afeto, que aprisiona o sujeito numa repetição ali que parece que tem sentido, só que ela constantemente esvazia. Muitas vezes na terapia eu vejo o próprio desejo de controle, né? Às vezes eu vejo na terapia. É como se fosse uma compulsão interna do sujeito de tentar se convencer de alguma coisa a respeito de um relacionamento ou a respeito da própria vida. Ansiosos, por exemplo. Qual é o feitiço dos ansiosos? Eles têm esse desejo de controle, ou seja, eles estão constantemente tentando fazer um feitiço, e às vezes eles conseguem de controlar as coisas, até aquilo que não lhes diz respeito. Presta atenção nisso. Tentar, então, gestos aqui, né, padrões, rituais, para tentar influenciar alguma coisa, alguns eventos e pessoas que não me dizem respeito, é um tipo de feitiçaria, me faz meio que um tipo de um feiticeiro. E aqui a gente vai conseguir extrair N tipos de feitiços. Vê, aqui eu estou fazendo uma analogia muito clara entre feitiço e neurose. E a gente vai falar da solução disso, como quebrar. Mas são assim, são frases, são pensamentos que na verdade são encantamentos. A pessoa fica como que encantada, fechada em padrões repetitivos. No final das contas, né, é como se fosse um anel. A pessoa fica presa nisso aqui, né? Se a gente for olhar simbolicamente, esse anel simboliza o matrimônio com a minha mulher, que, claro, se ele não tiver com abertura para o alto, para a transcendência, no caso, para Deus, Fulton Sheen vai falar do 3 para casar, né? Eu, marido, a esposa e Deus. Se não tem essa abertura para cima, acaba sendo um fechamento, e muita gente usa isso aqui como um fechamento. Muita gente encara, e eu entendo porque que o pessoal acaba muitas vezes tendo uma aversão a casamento e tal, e esse anel pesa. Porque ele vira como um feitiço. Ele te fecha numa realidade. E aí tu perde liberdade. É isso que o feitiço faz. Ele tem consequência. Tu sacrifica algo, muitas vezes a própria liberdade, para tentar influenciar alguns eventos. E consegue, muitas vezes. E aí na terapia, e aí eu acho que é por aqui que entra, existe o contrafeitiço. Muitas vezes é o papel do mago, né? O mago tem o bruxo, que lança feitiço, e o mago. O mago muitas vezes é aquele sujeito que vai também ter uma certa de uma ação ritualizada, que ele pretende desvelar o invisível, né? Por meio da vontade e de um símbolo, como se evocasse forças para revelar aquilo que é invisível.
né? O mágico, a magia, né? Tem isso. Lembra quando a gente lembra aquele mágico de teatro mesmo que a gente vê, né? Ele desvela algo, ele mexe com o invisível ali, com aquilo que não está sendo visto. E ele é capaz de revelar. Ele revela algo que estava escondido. E aí é legal que a gente consegue perceber esse movimento na alma. O ato mágico, ele serve muitas vezes como esse contrafeitiço para essas neuroses, né? Para quebrar um encantamento, às vezes é uma fala, é o confessar alguma coisa. Eu já fiz um vídeo aqui sobre confissão, né? Sobre essa postura confessional. Acho que é o único hábito para mudar a vida, uns vídeos anteriores. E aqui eu estou tentando trazer a partir de uma outra perspectiva. Ou seja, o sujeito às vezes está lá com manias, com defesas, com omissões, com repetições, para tentar sustentar um ego ferido, um ego que está tentando se enganar. Por isso que a gente fala muitas vezes, né, o ego é seu pior inimigo, etc. Porque através dele é como se ele fosse o meio para lançar esses feitiços, para ficar fechado. E claro, o que a gente pode... Vamos tentar pensar assim, vamos tentar diagnosticar a pessoa enfeitiçada. Tá? Vamos pensar assim. A pessoa enfeitiçada, às vezes, ela tem uma autoimagem muito rígida. Ela está fechada em si mesma, né? Um ego muito rígido, que não permite mudanças na sua autoimagem. Rígido, doloroso, muito sofrido. A pessoa sofre muito, né? Muito rígido, as coisas não vão... Reações desproporcionais que se repetem de novo, de novo, de novo, de novo. Uma incapacidade de escutar, sem tudo virar respeito sobre ela, sobre algum trauma, sobre alguma coisa. Um trauma, muitas vezes, é um feitiço, né? É isso. A pessoa, puta, que ela te enfeitiçou. E aqui entra uma coisa que eu conversava com um amigo, cara, que é importante. Às vezes um trauma não é um trauma, mas o fato de tu tratar uma coisa como um trauma, quando não era um trauma, pode virar um trauma. Que é a mesma coisa um feitiço, né? Ou seja, a coisa não era um feitiço. Imagina que tá saindo na rua e tu vê um boneco voodoo dentro de um vaso de barro. E aí tu, sei lá, faz o sinal da cruz, tu lançou um contrafeitiço, né? Querendo ou não. Aquilo é um contrafeitiço, uma tentativa de quebrar aquilo com a ajuda de Deus, sei lá. Mas quando vier uma criança, sei lá, que botou lá de sacanagem, é uma pegadinha do YouTube. Mas tu caiu naquele feitiço, porque tu lançou um contrafeitiço. Mesma coisa de trauma. Traumas, muitas vezes, eles podem não ter sido um feitiço que te pegou. Mas no momento que tu trata aquilo como tal, aí sim, aquilo te pega. E às vezes a terapia causa esse mal. Às vezes a terapia que não está atenta, que não tem esse ato mágico de desvelar o invisível, mas fica tentando simplesmente lançar contrafeitiços, a terapia pode ser um ato de bruxaria. Talvez esse vídeo aqui seja uma viagem, né, para vocês hoje aqui. Não sei se esse assunto era próprio aqui para o YouTube. Geralmente é um tipo de assunto que eu converso na supervisão com os meus supervisionandos, né? Esse viés mais simbólico. Mas enfim, agora o vídeo já começou, a gente vai continuar por aqui. Se tu tá gostando, comenta aqui embaixo. Se tu achou uma viagem, também comenta aqui embaixo. Então é isso, o sujeito que vive enfeitiçado, ele vive esquecido de si, de quem ele realmente é, e ele substitui a sua identidade por um feitiço que fica recitando, ele fica constantemente recitando a si mesmo todos os dias, esse eu falso, né? Esse talvez eu que ele gostaria de ser, super controlador, super centralizador, super... nossa, eu sou muito importante, todo mundo depende de mim, o que vai ser da realidade. E às vezes na terapia tu traz assim, cara, vamos olhar para a realidade como ela é mesmo. Uma vez eu fiz um exercício com um sujeito muito simples, cara, que foi um exercício mágico com um espelho. Na verdade o espelho foi a câmera de selfie. Era um sujeito que estava enfeitiçado por si mesmo num desvalor terrível, né? Ele tomava-se a si mesmo como um sujeito de sem valia, sem valor, inseguro, etc. E aí foi muito legal, foi muito interessante. Eu disse, abre a câmera de selfie aí. Aí ele abriu a câmera de selfie e falei, me narra o que tu tá vendo. E ele me narra uma série de coisas que faz parte do feitiço. Ele diz, nossa, eu vejo um homem inseguro, aí começa a descer a lenha em si mesmo, né? Só que ali ele estava projetando um monte de coisa de dentro que não era possível ver. Eu falei, cara, porque quando a gente olha no espelho, a gente olha uma imagem, duas pessoas tem, né? A gente tá vendo esse vídeo, tá vendo a minha cara e tu tá vendo com outra pessoa. Os dois vão ter que narrar a mesma coisa, né? Certo? Um cara
tem umas entradas aqui, tem cabelo meio grisalho, tá com a barba por fazer, usa óculos preto, redondo, né? Tá usando uma camiseta branca. Né? Puta, não tá tão magro, mas também não tá tão fora de forma, tá bom, tá meio magro, etc. Tem uns livros atrás, tem uma parede mal pintada aqui atrás também. São coisas, né, que tu narra e que fazem parte da realidade. E aí esse sujeito, eu falei, peraí, só um pouquinho. Tu tá narrando o que tu tá sentindo quando tu vê, mas eu quero que tu me narre a realidade mesmo. Aí ele narrou, não, tá com uma barba ajeitada, tá com o cabelo cortado, etc. Através daquele exercício a gente conseguiu quebrar esse feitiço da autoimagem. É legal a terapia. Eu gosto muito de ver a terapia às vezes como isso, como um mago que está ajudando alguém a quebrar os feitiços dos quais ele está preso. E é legal, né? É essa verdade que vem de dentro, é essa verdade que é parida, é quase como um parto a terapia, né? O mago aqui, então, ele acaba conduzindo o sujeito, não salvando ele, não manipulando, sem promessa, mas abre ele para a realidade, abre ele para as coisas como realmente são. E dói, né? Às vezes, quando a gente está muito tempo com os olhos fechados, a gente fica muito tempo nas sombras, a claridade dói, né? Se a gente olhar para a luz, dói os olhos. E é isso. Tem algo disso do parto, né? Desse ato mágico. Então, queria trazer isso aqui hoje, assim, de repente, cara, se tu percebe que tu tem essa mentira, vive essa mentira que te protege da dor e te protege da verdade também, porque é isso, às vezes te protege da dor, mas te protege da verdade também. E aí isso não te permite que tu olhe as coisas como elas realmente são e viva uma vida autêntica, viva uma vida verdadeira, consiga chegar no bem em si. Que tu tenha essa coragem de abrir os olhos, né, mesmo que a luz doe, e perceber que existe uma ordem no mundo apesar de ti. No vídeo sobre niilismo adolescente, que está aqui no canal, talvez te ajude também. E aí a verdade, a presença da própria realidade pode te ajudar. Se não faz uma terapia também, né, e vê os outros vídeos aqui. Mas percebe, o feitiço não é como se tu quebrar esse feitiço tu vai morrer. Claro, vai morrer um ego. Isso com certeza vai. Esse feitiço protege esse ego. Quebra ele. Procura esse ato mágico, bonito, né? Busca essa... Talvez na terapia, quando a gente fala, né, a cura pela fala, é isso. Às vezes existe um contra-feitiço que precisa ser falado para quebrar, né? É isso a gente vê muitas vezes. Abracadabra, né? Lancei um feitiço. E eu preciso de outro para poder quebrar. Diga, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo suando, mesmo sangrando, a verdade vai ser melhor. Queira vê-la. Se tu vai se adequar a ela ou não, isso é um segundo passo. Queira vê-la. Tá bom? Eu sei que hoje foi um vídeo um pouco diferente, eu não sei. Quem assistiu me diz aqui embaixo o que achou, porque às vezes eu sei que essa conversa, às vezes mais simbólica, ela fica um pouco mais viajada, não tem nada de conhecimento técnico aqui. Mas é uma perspectiva, tá? Assim, caramba, quais são meus feitiços, né? Do que eu estou enfeitiçado? O que eu estou tentando lançar um feitiço? Ao invés de me tentar me inserir numa abertura para o real, para uma ordem que é maior do que eu. Eventos que eu estou tentando manipular, pessoas, circunstâncias da minha vida, ao invés de eu ter essa docilidade perante a própria realidade, né? Tá lá naquela oração tão antiga, 2000 anos, né? No Brasil, pelo menos, muitos rezam. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Isso aqui tem um poder simbólico muito grande. Quebra um feitiço. Isso aqui é um anti-feitiço. É um contra-feitiço muito bom. Te inscreve no canal, curte esse vídeo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.